Quando os astrônomos começaram um projeto que foi organizado para criar um mapa 3D detalhado da nossa galáxia, eles não esperavam encontrar nada surpreendente. Mas foi exatamente isso que aconteceu. No início daquele ano, a cientista de Harvard, doutora Anna Bonaca, notou uma estranha perturbação nos fluxos estelares de nossa galáxia. Um fluxo estelar é uma linha de estrelas que se movem juntas através das galáxias. Desse que estamos falando é chamado GD1 e se estende em uma linha impressionante pelo nosso céu. Esse fluxo costumava ser uma linha coesa, esticada pela gravidade de nossa galáxia. Um dia, a doutora Bonaca percebeu nele uma lacuna, que tinha uma estranha borda irregular. Na verdade, parecia que algo assustadoramente grande havia mergulhado recentemente no fluxo estelar. A força da gravidade deste objeto era tão grande que ele conseguiu arrastar estrelas pelo seu rastro. O mais chocante foi que os telescópios simplesmente não conseguiram encontrar a fonte dos danos. Mas então, o que poderia ser esse projétil invisível? Uma teoria sugere que seja uma estrela perdida, mas, de acordo com a doutora Bonaca, o buraco é muito maior do que qualquer estrela existente. Teria que ser 1 milhão de vezes mais massiva que o nosso Sol. Ok, mas e se o buraco na Via Láctea foi rasgado por um buraco negro supermassivo, como o que existe no centro da nossa galáxia? Se esses dois buracos negros se aproximassem demais, eles não seriam capazes de escapar da gravidade um do outro. Uma colisão seria inevitável. Então, o mais forte dos dois buracos consumiria o mais fraco, e um buraco negro enorme e superpoderoso surgiria. Mas as pessoas ainda não testemunharam uma colisão de buracos negros. Além disso, os cientistas não conseguem prever as consequências dessa fusão, embora tenham simulado em computadores superpotentes. O único fato óbvio é que isso produziria quantidades incríveis de energia. Ondas enormes viajariam por todo o universo, fatalmente atingindo nosso planeta. Então, novamente, dois buracos negros em uma galáxia podem se recusar a se fundir. Imagine o seguinte: um supermassivo com centenas de milhões de vezes a massa do Sol está girando no centro da Via Láctea a uma velocidade fenomenal. Outro buraco negro girando se aproxima. O que você acha que acontecerá? Certo, um deles, provavelmente o intruso, será expulso e arremessado para longe, como um frisbee voando pelo espaço. E quem pode garantir que ele não viria em direção à Terra? Felizmente para nós, não há buracos negros supermassivos nas proximidades. Então essa teoria falha em explicar o misterioso fenômeno testemunhado. A doutora Bonaca ainda não descarta a possibilidade de o intruso ser algum tipo de objeto luminoso semelhante a uma estrela. Depois de abrir um buraco na Via Láctea, ele pode estar se escondendo em algum lugar da galáxia. Mas novamente, parece altamente improvável devido ao enorme tamanho do objeto. Quer dizer, estamos falando de 30 a 65 anos-luz de diâmetro. Em qualquer caso, é difícil prever onde ele foi parar se era um objeto luminoso. O intruso poderia estar se movendo a uma velocidade incrivelmente alta e não precisaria ser muito grande para abrir um buraco no fluxo estelar. Ou poderia estar se movendo mais devagar, mas muito pesadamente. No entanto, os astrônomos não sabem qual opção ocorreu. Por isso, é quase impossível prever seu destino. No coração da galáxia há um objeto misterioso como nenhum astrônomo jamais viu. Ele se espalha pelo céu como uma estrela cadente sob o efeito de cafeína. Então, o que é essa misteriosa bolha e como ela está relacionada ao buraco negro no centro da nossa galáxia? Vamos descobrir. Esse objeto é chamado de X7. É a misteriosa bolha que está rondando o buraco negro supermassivo da nossa galáxia há décadas. Alguns até dizem que está à espreita por lá há centenas de anos. Sabemos algumas coisas sobre o X7. Por exemplo, ele pesa cerca de 50 vezes mais que a Terra. Pode parecer muito se você for um terráqueo, mas no espaço, isso é como uma gota no oceano. O X7 também está se movendo muito rápido, a velocidades de até 1.126 km por hora. Isso é mais rápido do que você tentando pegar a última fatia de pizza antes que seu colega de quarto a pegue. Mas o que é isso, afinal? Uma estrela mágica que nunca vimos antes? Uma nave espacial extraterrestre? Bem, existem algumas teorias relacionadas ao futuro destino trágico da bolha. Infelizmente, os dias do X7 estão contados. Atualmente, ele está em uma órbita elíptica de 170 anos em torno do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Mas não vai conseguir chegar tão longe. A cada ano, está se aproximando cada vez mais do buraco negro.
Em apenas alguns anos, o X7 se tornará espaguetado. Sim, esse é um termo científico real e finalmente será sugado para nunca mais ser visto. Existem buracos negros supermassivos no centro de todas as galáxias, inclusive na nossa própria Via Láctea. Esses buracos negros são tão grandes que distorcem o espaço-tempo, fazendo com que as estrelas próximas orbitem em torno deles a velocidades incríveis. Eles funcionam como aspiradores de pó cósmicos que sugam tudo e qualquer coisa que se aproxime o suficiente. O buraco negro da nossa galáxia é chamado de Sagittarius A*. Parece o nome de uma celebridade chique de Hollywood, não é mesmo? Mas esse objeto celeste é muito mais impressionante do que qualquer mero mortal. Ele é cerca de 4 milhões de vezes mais maciço do que o nosso Sol, o que significa que provavelmente poderia comer todo o nosso sistema solar no café da manhã. Mas não se preocupe, esses buracos negros podem parecer realmente assustadores, mas na realidade são pequenos demais para competir com uma galáxia inteira. Eles apenas sugarão algumas das estrelas mais próximas, e isso é tudo. Além disso, o Sagittarius A* não parece ter um apetite muito bom. Ele tem estado bastante quieto ultimamente, o que é uma boa notícia para nós. Mas, mesmo que fosse muito ganancioso, ele não representaria nenhuma ameaça para nós. Esse buraco negro está a mais de 26 mil anos-luz de distância. Da Terra, podemos vê-lo na constelação de Sagitário. Em 2022, a Event Horizon Telescope Collaboration divulgou a primeira imagem do Sagittarius A*. Foram necessários anos de colaboração e tecnologia para capturar essa imagem impressionante. E esta é a nossa segunda foto de um buraco negro na história. A primeira foi divulgada em 2019 e mostrava o buraco negro supermassivo M87*. Sim, ambos têm estrela em seus nomes, não tente encontrar um sentido nisso. De qualquer forma, você deve se lembrar dessa foto como a primeira imagem de um buraco negro de todos os tempos. Ela se tornou viral na internet, e esse buraco negro M87*, localizado na galáxia Messier 87, é muito mais assustador do que o Sagittarius A*. Você achava que 4 milhões de massas solares eram impressionantes? Então que tal 2,5 bilhões de massas solares? O M87 é um verdadeiro monstro. Ele também é conhecido por seus poderosos jatos de plasma, que são tão energéticos que se estendem por milhares de anos-luz a partir do centro do buraco negro. Se o M87 fosse um super-herói, seria o Homem de Ferro com seus feixes de repulsão a todo vapor. Tecnicamente, não é possível tirar uma foto de um buraco negro, pois ele é, bem, super escuro. Nenhuma luz pode escapar do seu alcance, mas o anel laranja brilhante nessa foto mostra a matéria que circunda o Sagittarius A*. É o chamado disco de acreção, um disco giratório de gás quente que gira em torno do centro, aquecendo-se a milhões de graus no processo. É como um vórtice de fogo gigante, mas sem escapatória, e a sombra no centro indica o próprio buraco negro. Dentro dessa sombra há um horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o limite ao redor do buraco negro, além do qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração gravitacional. É o ponto de não retorno, onde a força gravitacional é tão forte que nem mesmo o objeto mais rápido do universo, a luz, consegue escapar. Depois de cruzar o horizonte de eventos, você está condenado a cair em direção ao centro do buraco negro, onde as leis da física, como as conhecemos, se desfazem. E esse é exatamente o destino que aguarda nosso infeliz X7. Nesse momento, a bolha pura está sendo esticada e puxada por poderosas forças de maré. A propósito, antes de encontrar sua morte prematura, espera-se que o X7 dê um pequeno show. Sua maior aproximação com o buraco negro, chamado periastro, está prevista para 2036. E quando ele finalmente for despedaçado pelas forças gravitacionais do Sagittarius A*, talvez haja alguns fogos de artifício muito legais para ver. Mas isso não é o mais importante. A parte engraçada é que o futuro fim do X7 pode nos ajudar a finalmente entender o que raios é essa coisa. Uma equipe de cientistas tem estudado como uma estranha bolha orbita o buraco negro. Foi então que descobriram que o X7 se esticou até quase o dobro de seu comprimento inicial. E o que isso significa? Bem, isso sugere que o X7 provavelmente é feito de detritos ejetados durante uma recente colisão entre duas estrelas. Sim, você ouviu direito, um acidente de carro espacial. Imagine o seguinte, duas estrelas se apaixonam e começam a circular uma em torno da outra por muitos anos. Depois disso, elas finalmente se fundem. Nesse momento, elas ejetam toneladas de gás e poeira. E talvez essa dança cósmica tenha criado nosso bebê bolha X7.
É basicamente como as migalhas deixadas na mesa após um gigantesco banquete espacial. Algo como isso é, na verdade, bastante comum, especialmente em torno de buracos negros. É como um para-choque galáctico que envia detritos para todos os lados. Na verdade, o universo está cheio de bolhas misteriosas. Eles são chamados de objetos G. Não são os G-Men do filme Homens de Preto, mas são igualmente misteriosos e evasivos. Esses tipos têm intrigado os astrônomos há mais de 20 anos. Eles se parecem com nuvens de gás, mas se comportam como estrelas. É como se não conseguissem decidir se querem ser uma nuvem ou uma estrela. Vamos lá, pessoal, decidam-se! Os objetos G se esticam no ponto mais próximo do buraco negro central, mas saem intactos, como um elástico que se estica, mas não se rompe. Os cientistas acreditam que eles são as estrelas que se fundiram em uma só, e ao fazer isso, também produzem uma enorme nuvem de gás que esconde o resultado da visão. É como quando você está usando um suéter volumoso para que ninguém saiba que você engordou alguns quilos a mais. E então, um estudo publicado em 2021 descobriu que um desses objetos, G2, era na verdade uma nuvem molecular que escondia 3 estrelas bebês. Isso aqui é uma reviravolta na história. Mas o X7 é a ovelha perdida da estranha família de bolhas. Ele é significativamente diferente dos objetos G, como o primo estranho que você vê uma vez por ano nas reuniões de família. Sua evolução tem sido mais dramática. Além disso, não está sendo mantido unido por uma massa que se esconde em seu centro. Então, como ele está sendo mantido unido? Pó de fada? Magia? Precisamos de respostas. É por isso que os cientistas acreditam que o X7 não é um objeto G propriamente dito, mas sim detritos deixados por ele. Ou talvez não temos a menor ideia. As possibilidades são infinitas, e é isso que torna a astronomia tão empolgante. Portanto, vamos manter nossos olhos nos céus e ver que outros objetos estranhos estão por aí. Quem sabe talvez descobramos outra bolha misteriosa, e dessa vez seja uma nave espacial. Isso sim seria incrível. Era o ano de 2017, quando os astrônomos avistaram uma estrela brilhante saindo da Via Láctea. Ela estava se movendo incrivelmente rápido, a uma velocidade de mais de 3 milhões de quilômetros por hora. Isso é quase 4 vezes mais rápido que o Sol orbita ao redor do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Ele leva mais de 225 milhões de anos para completar uma jornada. De qualquer forma, de volta à nossa estrela nômade. O principal problema era que ela estava se movimentando no sentido contrário ao da maioria das estrelas que viaja pelo centro da nossa galáxia. Ainda mais bizarro, consistia em um material estelar totalmente diferente. Os astrônomos conseguiram identificar que ela era composta de átomos metálicos pesados. Ao mesmo tempo, a maioria das outras é formada por elementos muito mais leves. A estrela errante recebeu o nome de LP-40365. Estava se movendo tão rápido que literalmente saiu correndo da nossa galáxia. Isso fez os cientistas acreditarem que a viajante espacial foi empurrada para fora do seu lugar por algum tipo de desastre cósmico, como uma supernova. Uma supernova é a maior explosão que pode ocorrer no espaço, a de uma estrela. Isso acontece depois que mudanças irreversíveis começam no núcleo de uma delas. Supernovas podem ocorrer de 2 maneiras, em sistemas estelares binários e quando há uma única estrela. As binárias são 2 estrelas orbitando em torno do mesmo centro. Em algum momento, uma delas, uma anã branca muito densa, começa a roubar matéria de sua companheira. Depois de algum tempo, essa ladra acumula muita matéria, o que a faz explodir em uma supernova. Ou pode ser uma única estrela chegando ao fim da vida. Seu combustível está acabando. Mais e mais massa flui para o centro dela. No final, o núcleo fica tão pesado que não consegue suportar a própria gravidade. Após o colapso dele, uma enorme quantidade de energia é liberada em uma supernova. Mas os astrônomos ainda não conseguiram descobrir como uma dessas poderia enviar a LP-40365 pelos ares. Existem mais perguntas do que respostas. Era uma estrela companheira que foi lançada por uma onda de choque criada por uma supernova? Ou um pedaço da estrela explodida? Um novo estudo baseado nos dados coletados mostrou que a estrela, que é uma anã branca, continua girando lentamente em torno do seu eixo.
Os astrônomos têm quase certeza de que isso significa que a LP 40365 é de fato apenas um pedaço de lixo espacial e não exatamente uma estrela. Essa figura errante, de alguma forma, conseguiu sobreviver a um dos eventos espaciais mais ferozes. Mas depois de tal conclusão, os pesquisadores perceberam algo incrível. Características incomuns da LP 40365 poderiam aparecer após ela testemunhar uma supernova. Mesmo que esse evento tenha acontecido com a velocidade da luz, toda a composição da estrela mudou. A maioria delas consiste principalmente de hélio e hidrogênio. Mas a LP 40365 é diferente. Contém elementos pesados como magnésio, oxigênio e neônio. Deve ter sido a supernova que adicionou esses átomos à sua composição. A propósito, os astrônomos consideram todos os elementos mais pesados que o hélio como metais. Isso significa que depois de testemunhar a supernova, a LP 40365 se tornou metálica. No momento, ela não tem seus próprios planetas, mas o satélite transitório de pesquisas de exoplanetas da NASA, que está à procura de planetas distantes passando na frente de suas estrelas hospedeiras e escurecendo-as, notou algo curioso. A LP 40365 clareia e escurece novamente a cada 8,9 horas. Isso pode significar que pulsa, mas geralmente as pulsações estelares são muito menos regulares. Uma explicação mais plausível é que sua superfície é irregular e, à medida que gira, as manchas solares aparecem e desaparecem de vista. E isso é uma ótima notícia, porque depois que os astrônomos descobrirem a velocidade com que gira, eles podem entender o que aconteceu com ela cerca de 5 milhões de anos atrás, durante a supernova. O exoplaneta azul brilhante HD 189733b parece calmo e estranhamente familiar. Ele não se parece com a Terra? Mas essa aparência esconde a natureza aterrorizante do planeta. Lá, os ventos sopram a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. Mas o pior é que chove vidro lateralmente neste mundo escaldante. Estrelas de nêutrons são núcleos colapsados ultradensos de estrelas gigantes. Elas emitem raio-x ou ondas de rádio. Mas em 2018, os astrônomos descobriram um estranho fluxo de luz infravermelha que parecia vir de uma estrela de nêutrons a 800 anos-luz da Terra. A teoria mais plausível é que esse sinal foi provavelmente produzido por um disco de poeira ao redor dela, mas não há evidências suficientes para confirmar essa ideia. Mercúrio é o planeta mais rápido do Sistema Solar. Ele gira em torno do Sol a uma velocidade alucinante de mais de 160 mil km por hora. Isso é cerca de 96 mil km por hora mais rápido que o nosso planeta. Essa é uma das razões pelas quais um ano em Mercúrio é igual a 88 dias na Terra. Trata-se do planeta que orbita mais próximo do Sol. É por isso que, se você estivesse na superfície dele durante a maior aproximação com o Sol, este pareceria mais de 3 vezes maior do que na Terra. O pulsar Viúva Negra é uma estrela de nêutrons em rotação que está mastigando sua companheira, uma anã marrom leve. Quanto mais material o pulsar consome, mais lentamente gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a companheira diminua. Há um berçário estelar na constelação de Centauro. E embora este lugar seja chamado de berçário, ele é tudo menos tranquilo ou seguro. É feito de hidrogênio e estrelas recém-nascidas e está localizado em uma nebulosa a cerca de 6.500 anos-luz de distância da Terra. Uma nebulosa é uma nuvem gigante de gás e poeira flutuando no espaço. A intensa energia que as estrelas bebês emitem faz as nuvens de hidrogênio brilharem em um vermelho ameaçador. Essa energia é tão forte que está consumindo nuvens escuras de poeira. Os astrônomos conseguem vê-las desaparecer como pedaços de manteiga em uma frigideira quente. O distante exoplaneta Gliese 436b, do tamanho de Netuno, é um paradoxo. Ele é composto por um gelo quente e escaldante e que está queimando. O planeta completa uma órbita inteira em torno da anã vermelha Gliese 436 em apenas 2 dias. Isso significa que viaja muito perto da sua estrela-mãe. Essa pode ser a razão pela qual as temperaturas ali raramente caem abaixo de 430 graus. Mas a coisa mais estranha é que ele hospeda enormes volumes de água congelada conhecida como Ice X. E este gelo permanece sólido, apesar das temperaturas incrivelmente altas. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Ele tem 318 vezes a massa da Terra. Também é 2,5 vezes mais massivo que todos os outros do Sistema Solar combinados.
Mas eis um paradoxo. Se esse gigante gasoso ficasse ainda mais massivo, na verdade ficaria menor. A massa adicionada o tornaria mais denso, e isso faria com que começasse a concentrar-se em si mesmo. Os astrônomos afirmam que Júpiter pode acabar tendo 4 vezes mais massa do que agora, mas ao mesmo tempo seu tamanho não mudará. A galáxia DGSAT-1 é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível, pois suas estrelas estão espalhadas de forma muito fina. Mas o que a torna tão única é que está sozinha, ao contrário de outras desse tipo, que são geralmente encontradas em clusters. Isso pode significar que a DGSAT-1 foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se for verdade, trata-se de um fóssil vivo real. A lua de Saturno, Hyperion, é uma das luas de aparência mais bizarra do sistema solar. Mas essa não é a coisa mais estranha ali. A rocha, semelhante à pedra pómez, é marcada por inúmeras crateras. Também é carregada com eletricidade estática que flui para o espaço. A cerca de 4.000 anos-luz de distância da Terra, existe um planeta que parece ser um enorme diamante. Ele é mais denso do que qualquer outro descoberto até agora e consiste principalmente de carbono. Sua densidade é tanta que os astrônomos acreditam que esse carbono pode ser cristalino. Isso significa que pelo menos alguma parte do planeta é diamante. Ceres é o corpo espacial de maior massa no cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte. Isso totaliza quase 1/3 de toda a massa de todo o cinturão. Mas, ao mesmo tempo, Ceres é o menor dos planetas anões. É o único que fica no cinturão de asteroides e também o único que está localizado no interior do sistema solar. Os astrônomos às vezes chamam Júpiter de estrela fracassada. O gigante gasoso, de fato, contém muito hélio e hidrogênio, mas sua massa não é suficiente para iniciar uma reação de fusão no núcleo. E é exatamente assim que as estrelas produzem energia. Elas fundem os átomos de hidrogênio sob extrema pressão e calor e criam hélio. No processo, também liberam luz e calor. Júpiter poderia iniciar uma reação nuclear e se tornar uma estrela apenas se tivesse 70 vezes a massa atual. O espaço é completa e assustadoramente silencioso. Isso porque, no vácuo, não há atmosfera e as ondas sonoras precisam de algum meio para viajar. É por isso que mundos com atmosferas, como a Terra, são cheios de barulho. Ao contrário de seus irmãos enormes, os hipotéticos mini buracos negros podem ser realmente minúsculos, não maiores do que um átomo. Mesmo assim, apenas uma coisa minúscula teria a massa de 1000 carros sedãs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros podem ter sido criados logo após o Big Bang. Alguns cientistas chegam a dizer que alguns mini-buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. A cada hora, o Sol envia mais energia para a Terra do que nosso planeta usa em um ano. Embora as pessoas agora estejam usando muito mais energia solar do que há uma década, ainda é apenas 0,7% do uso anual de eletricidade no mundo. Pode haver luas orbitando outras. Você pode pensar que cair em um buraco negro é tão fácil quanto cair em um poço gigante, mas é algo completamente diferente. Para realmente cair em um buraco negro, você precisaria de uma sorte incrível e um pouco de magia. Além disso, se você estivesse observando algo caindo em um buraco negro, você nem mesmo o veria. Por quê? Bom, vamos tentar entender a magia da física. A queda em um buraco negro é muito complicada. Em primeiro lugar, para ter a chance disso acontecer, você precisaria mirar perfeitamente e começar sua jornada de muito longe. É como tentar acertar um alvo minúsculo de uma longa distância. Isso ocorre porque os buracos negros existem dentro das galáxias, que estão repletas de outros objetos, como estrelas, planetas e nuvens de gás. Esses objetos têm suas próprias forças gravitacionais, que podem influenciar a direção que você está indo. É como se você tivesse que navegar cuidadosamente pela sala, evitando esbarrar em outras pessoas ou ser desviado do curso por seus movimentos. De maneira semelhante, ao cair em um buraco negro, você precisa navegar pelas influências de outros objetos celestes. À medida que você se aproxima, as coisas ficam ainda mais complicadas. Fazer até mesmo a menor mudança de direção exigiria uma quantidade enorme de energia que você não conseguiria gerar. É como tentar dirigir uma nave espacial sem combustível. Isso ocorre porque a atração gravitacional do buraco negro é imensamente forte. Quando você passa do ponto chamado horizonte de eventos, não há como voltar. Você não seria capaz de controlar nada.
Agora, mesmo que você tenha conseguido se manter no caminho certo e evitar todos os obstáculos, ainda há uma situação perigosa à sua espera. O calor e a energia intensos ao redor do buraco negro, chamados de plasma, o fritariam à medida que você se aproximasse. Portanto, você precisaria de uma proteção incrivelmente resistente para sequer chegar perto dele. Mas não só é quase impossível cair em um buraco negro, também é impossível ver alguém caindo nele. Por quê? Vamos descobrir. Imagine que você está em pé, longe de um buraco negro, observando algo se aproximar cada vez mais do horizonte de eventos. À medida que essa coisa, digamos que seja uma espaçonave, cai no buraco negro, duas coisas muito estranhas começam a acontecer. Primeiro, a cor da espaçonave mudará. Veja bem, a gravidade perto de um buraco negro é incrivelmente forte, muito mais forte do que experimentamos aqui na Terra. Essa gravidade intensa afeta tudo ao seu redor, inclusive a luz. Agora, a luz tem essa propriedade fascinante de transportar energia. Mas quando a luz se aproxima de um buraco negro, a poderosa atração gravitacional começa a sugar sua energia, como se estivesse roubando ela, tornando a luz mais fraca. E sabe quando você olha para um belo pôr do sol, o sol parece ter essa cor quente, laranja avermelhada? Bom, isso acontece porque quando a luz do sol atravessa a nossa atmosfera, ela se dispersa e perde algumas de suas cores azuladas de maior energia, deixando para trás as cores mais avermelhadas. Portanto, quando a luz perde energia, ela tende a se deslocar para a extremidade vermelha do espectro de cores. A mesma coisa acontece perto de um buraco negro. A luz da espaçonave perde energia devido à forte gravidade do buraco negro. Assim, a espaçonave, que inicialmente tinha sua própria cor, começa a aparecer cada vez mais vermelha à medida que se aproxima do buraco negro. É como se o buraco negro estivesse lançando seu feitiço mágico, mudando a cor da nave espacial em si. A segunda coisa estranha está relacionada ao tempo. De acordo com uma teoria da relatividade geral, a gravidade pode interferir no tempo em si. E isso funciona de uma forma muito estranha, porque ninguém, nem você, nem as pessoas a bordo de uma nave espacial, sentirá essa mudança. Para você, um observador nesse cenário, o tempo está fluindo como sempre. Você está apenas sentado ali, tomando sua limonada espacial e observando a jornada da nave espacial. Para as pessoas em uma nave espacial, as coisas são iguais. O relógio deles funciona em um ritmo normal, e eles passam o dia como o de costume. Mas objetivamente, para você, seria como assistir a uma nave espacial caindo em câmera lenta. Parecerá que ela está caindo em um buraco negro há semanas ou até anos. Você pode chegar aos 80 anos e a nave espacial ainda está lá. Uma loucura, né? Agora, se o tempo fica mais lento para a espaçonave, isso significa que a luz que ela emite também fica mais lenta. Então, imagine alguém nessa espaçonave ligando e desligando uma lanterna. Mas como o tempo está se movendo muito lentamente, a luz que vem da lanterna também se move em câmera lenta. Leva séculos para que cada explosão de luz chegue a seus olhos. Você verá uma nave espacial como se estivesse assistindo a um vídeo em super câmera lenta. E quando a luz leva mais tempo para chegar aos seus olhos, ela se torna cada vez mais fraca, assim como uma estrela cadente. Assim, à medida que a espaçonave se aproxima cada vez mais do horizonte de eventos do buraco negro, ela não só começa a parecer mais vermelha, mas também mais fraca. Assim, fica cada vez mais difícil ver a nave espacial à medida que ela se aproxima do buraco negro. Ela some lentamente como uma magia de desaparecimento no maior palco do universo. É impressionante, não é? Mas isso é tudo sobre você, o observador. E como estão se saindo as pessoas a bordo? O que você realmente experimenta quando cai em um buraco negro? À medida que você se aproxima do buraco negro, algo muito estranho começa a acontecer. A gravidade próxima a um buraco negro é tão poderosa que estica e deforma tudo ao seu redor. Assim, a diferença na atração gravitacional entre sua cabeça e seus pés se torna significativa. Essa diferença cria uma força de maré que estica seu corpo como uma forma longa e fina. É um processo cientificamente chamado de espaguetificação. Essencialmente, você seria esticado para a forma de um macarrão humano. Ser transformado em espaguete pode parecer divertido para quem gosta de macarrão, mas definitivamente não é tão bom para um astronauta. Enquanto isso, as cores ao seu redor começam a se deformar e distorcer, criando um show de luzes deslumbrante. É como andar em uma montanha-russa em um túnel de arco-íris. Reviravoltas, flashes e faíscas. É uma experiência emocionante e alucinante. E o que acontece com você depende do tipo de buraco negro. Primeiro, temos os buracos negros clássicos. Esses são buracos negros que existem para sempre. Se você cair nesse buraco negro, levará um tempo incrivelmente longo para chegar ao centro. O centro ficaria cada vez mais próximo, mas você precisaria de um tempo quase infinito para chegar até ele.
Portanto, a sensação seria de que sua jornada nunca terminaria. E então temos os buracos negros que evaporam. Esses buracos negros podem se evaporar com o tempo devido a um processo chamado radiação Hawking. É como o cubo de gelo derretendo. Esses buracos negros têm uma vida útil limitada e é basicamente impossível cair em um deles. Ao se aproximar do buraco negro em evaporação, você se vê pairando perto de seu limite, o horizonte de eventos. É como estar preso na entrada de um parque de diversões. Mas adivinhe só, esse parque de diversões está encolhendo, o buraco negro está evaporando, e à medida que isso acontece, o horizonte de eventos fica cada vez menor. Portanto, você fica bem no limite, acompanhando cada movimento dele. Mas você permanecerá para sempre nesse horizonte de eventos sem nunca cruzá-lo. Mas lembre-se, quando você passa pelo ponto de não retorno, não há como voltar. Você está em uma passagem só de ida para o misterioso coração do buraco negro, a singularidade. Na singularidade, tudo fica maluco. Nosso entendimento atual da física fica errático, então é um pouco como entrar em um show de mágica. O que acontece quando se atinge a singularidade? Existe algo do outro lado do buraco negro? Não temos a menor ideia, é um grande mistério para nós, mas talvez um dia consigamos descobrir isso. Portanto, meu amigo, é melhor admirar os buracos negros de uma distância segura e deixar sua imaginação voar com as incríveis maravilhas que eles contêm. Lembre-se apenas de manter o macarrão no prato e não perto desses criadores cósmicos de espaguete. Olhe para cima. O céu está escuro, aparentemente sem vida. Mas então, você percebe algo que não estava lá antes. Uma luz bizarra, quase invisível, ilumina o espaço anteriormente escuro. É tarde demais para correr. Você tem sorte e azar ao mesmo tempo. Está testemunhando o despertar de um buraco negro gigante antes adormecido. Será que ele vai engolir você e o nosso mundo? Buracos negros supermassivos, enormes objetos espaciais milhões de vezes mais pesados que o nosso Sol, vivem no meio da maioria das galáxias. Mas eles são muito difíceis de serem vistos ou estudados. Na maioria das vezes, eles ficam quietos e não fazem nada por muito tempo. Isso é o que estava acontecendo com um buraco negro gigante em uma galáxia distante. Essa galáxia está a 300 milhões de anos-luz de distância de nós, em uma parte do céu chamada Virgem. Durante muitos anos, o buraco negro não estava fazendo nada de interessante. Ele estava quieto e descansando. Mas no final de 2019, algo estranho aconteceu. De repente, a galáxia ficou muito mais brilhante. Ela começou a emitir uma poderosa luz de raio-x. Era algo que os cientistas nunca tinham visto antes. Isso surpreendeu os astrônomos, que começaram a observá-la de perto. Após alguns anos de estudo, os cientistas concluíram que o buraco negro provavelmente acordou de seu estado de quietude e se tornou ativo. Agora, o centro da galáxia está muito brilhante. Isso pode significar que o buraco negro está puxando material e produzindo muita energia. Os astrônomos até deram a esse buraco negro um apelido divertido, Ansky. E o mais legal de tudo isso é que essa é a primeira vez que estamos observando um buraco negro supermassivo mudar para um estado ativo em tempo real. Os cientistas do Observatório Europeu do Sul, na Alemanha, foram os primeiros a perceber algo estranho. Eles usaram telescópios espaciais especiais, como o Swift da NASA e outro chamado eROSITA, para procurar raios-x provenientes do Ansky. Em um primeiro momento, eles não viram nenhum. Então, em fevereiro de 2024, outro grupo de cientistas notou algo novo: explosões de luz de raio-x vindas de Ansky. E essas explosões não eram aleatórias. Elas aconteciam quase como um relógio, em horários quase regulares. Esse tipo de flash tem um nome complicado, erupção quase periódica, ou QPE na sigla em inglês se quiser abreviar. É quando um buraco negro se inflama repentinamente com uma explosão de energia, mas apenas por um curto período de tempo. E essa é a primeira vez que alguém vê uma QPE em um buraco negro que estava acordando, depois de ficar quieto por tanto tempo. Esses tipos de eventos também são muito raros. Os cientistas só encontraram o primeiro QPE em 2019, e desde então só viram mais alguns. Ninguém sabe exatamente por que eles acontecem, mas observar o Ansky pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre como os buracos negros se comportam e crescem. Uma ferramenta importante que eles usaram foi o telescópio espacial XMM Newton. Ele é o único que pode ver a luz de fundo muito fraca entre os flashes. Ao medir a intensidade da luz do Ansky entre as explosões, os cientistas puderam descobrir quanta energia o buraco negro emite durante cada explosão.
Você deve saber que os buracos negros têm uma gravidade muito forte que puxa qualquer coisa que se aproxime demais, até mesmo estrelas. Se uma estrela for apanhada, ela pode ser esticada e despedaçada. Os pedaços da estrela formam um anel super quente e brilhante que gira em torno do buraco negro. Esse anel é chamado de disco de acreção. Os cientistas acreditam que os rápidos flashes de raio-x, QPEs, podem ocorrer quando algo, como uma estrela ou até mesmo outro pequeno buraco negro, interage com esse disco giratório. Às vezes, os QPEs têm sido associados à destruição de estrelas. Mas no caso do Ansky, não há sinais de que ele tenha destruído uma estrela. Assim, os cientistas começaram a pensar em outros motivos. Talvez o disco ao redor do Ansky seja feito de gás que o buraco negro pegou do espaço próximo, e não de uma estrela destruída. E talvez algo pequeno, como um planeta ou uma estrela, esteja passando por esse disco repetidamente, sacudindo e fazendo com que ele se ilumine com uma estrela brilhante de raio-x a cada vez. O que torna o Ansky realmente especial é o tamanho e a potência de suas explosões. De acordo com um estudante do MIT que trabalhou no estudo, as explosões de raio-x do Ansky duram 10 vezes mais e são 10 vezes mais brilhantes do que os QPEs normais. Cada explosão libera 100 vezes mais energia do que as outras observadas pelos cientistas. E o momento também é estranho. O Ansky tem um padrão de piscar a cada 4,5 dias. É o maior tempo de espera entre os flashes já visto. Essas características estranhas estão fazendo os cientistas repensarem como os QPEs acontecem e o que os causa. Infelizmente, ainda não temos dados suficientes para saber com certeza. Os astrônomos precisam observar mais desses eventos para descobrir. Você deve estar se perguntando como os cientistas conseguem encontrar buracos negros. Afinal, eles capturam tudo, até mesmo a luz. De fato, esses monstros espaciais são realmente difíceis de ver, basicamente invisíveis. Mas os cientistas prestam atenção ao que está acontecendo ao redor deles. Pode ser gás incandescente e poeira em algum lugar do espaço. O fato é que os buracos negros geralmente têm um anel giratório de gás e poeira ao seu redor, chamado de disco de acreção. Esse anel fica muito quente e brilha em raios-x e outros tipos de luz, que podem ser detectados pelos telescópios. Também podem ser estrelas em movimento. Grandes buracos negros, como o que está no meio da Via Láctea, têm uma gravidade tão forte que fazem as estrelas orbitarem ao seu redor. Os cientistas observaram essas estrelas se moverem em padrões especiais e provaram que há um buraco negro gigante escondido ali. Essa descoberta ganhou o Prêmio Nobel em 2020. Eles também estão atentos às ondulações no espaço. Quando objetos gigantes, como os buracos negros, se movem ou se chocam uns contra os outros, eles emitem ondas gravitacionais. Os cientistas criaram ferramentas especiais para sentir essas ondulações e aprender mais sobre os buracos negros. E finalmente ele está curvando a luz. Os buracos negros têm tanta gravidade que podem curvar a luz das estrelas atrás deles, como uma lupa cósmica. Esse truque, chamado de lente gravitacional, pode ajudar cientistas que estão se escondendo. Você deve ter em mente que, ao contrário de alguns estereótipos, os buracos negros não são buracos de minhoca, túneis mágicos que levam você a outros lugares no espaço ou a universos diferentes. Uma vez que você entra em um, não há como sair ou ir para o outro lado. Os buracos negros também não são um tipo de aspirador de pó espacial. Eles não andam por aí engolindo tudo de que se aproximam. Se você estiver longe, a gravidade deles é igual a de qualquer outro objeto com a mesma massa. O buraco negro mais próximo da Terra é chamado Gaia BH1. Ele está a cerca de 1.500 anos-luz de distância. Quanto ao buraco negro mais distante que conhecemos, está localizado no meio de uma galáxia distante, a 13 bilhões de anos-luz de distância. O maior buraco negro que já vimos é chamado TOM 618. Ele é 66 bilhões de vezes mais pesado que o Sol. E o menor buraco negro é apenas 3,8 vezes mais pesado que o Sol e fica ao lado de uma estrela. A propósito, todos os buracos negros giram ou giram muito rápido. O mais rápido deles gira mais de 1000 vezes por segundo. Além disso, os grandes buracos negros no meio das galáxias podem disparar partículas em velocidades muito altas, quase tão rápidas quanto a luz. Se algo cai em um buraco negro, ocorre a espaguetificação. Esse objeto é esticado no espaço como um macarrão devido à gravidade imensamente forte do buraco negro. Por falar em gravidade, se o nosso Sol fosse substituído por um buraco negro com a mesma massa, a Terra e os outros planetas continuariam a orbitá-lo da mesma forma. A gravidade não mudaria só pelo fato de ser um buraco negro.
Os cientistas descobriram 2 tipos principais de buracos negros. O primeiro é chamado de buraco negro de massa estelar, e em geral é cerca de 5 a 50 vezes mais pesado que o nosso Sol. O segundo tipo são os buracos negros supermassivos, que são incrivelmente grandes. Alguns são de 100 mil até bilhões de vezes mais pesados que o Sol. Também pode haver buracos negros de tamanho médio, do tipo intermediário, mas ninguém ainda encontrou um com certeza. Os buracos negros de massa estelar podem se formar quando 2 estrelas de nêutrons se chocam uma contra a outra. Além disso, 2 buracos negros menores podem se unir e formar um maior. Essa é uma das formas de crescimento dos buracos negros, mas os buracos negros supermassivos ainda são um grande mistério. Os cientistas não têm certeza exata de como o universo cria buracos negros tão grandes. Os astrônomos descobriram o buraco negro estelar mais maciço já visto em nossa galáxia Via Láctea. Esse monstro espacial recém-descoberto é 33 vezes maior do que o Sol e fica a 2.000 anos-luz de distância de nós. Até recentemente, o maior buraco negro estelar encontrado residindo em nossa galáxia era cerca de 20 vezes maior que a nossa estrela em termos de massa. Quanto ao buraco negro estelar de massa média, ele geralmente é cerca de 10 vezes maior que o Sol. Os cientistas da missão Gaia do Observatório Europeu do Sul detectaram um buraco negro gigante depois que uma estrela começou a oscilar enquanto orbitava nessa área. O buraco negro recebeu o nome de Gaia BH3. A proximidade desse objeto espacial com a Terra faz dele o segundo buraco negro mais próximo do nosso planeta já descoberto. O mais próximo é chamado Gaia BH1. Ele está a cerca de 1.560 anos-luz de distância de nós. Esse vizinho desconfortavelmente próximo tem uma massa de cerca de 9,6 vezes a do Sol. Isso significa que ele é muito menor do que o buraco negro recém-descoberto. O Gaia BH3 está localizado na constelação de Aquila. Visto da Terra, ele parece ter a forma de uma águia. É interessante notar que os astrônomos não esperavam encontrar um buraco negro de alta massa tão próximo da Terra e que permanecesse sem ser detectado por tanto tempo. Ok, provavelmente podemos admitir que esse buraco negro estelar é apenas uma pequena coisinha em comparação com os buracos negros supermassivos, como o que domina o centro da Via Láctea. Estou falando de Sagittarius A. Esse gigante espacial tem uma massa de 4,2 milhões de vezes a do Sol. Enquanto um buraco negro estelar se forma quando uma estrela entra em colapso, os gigantes negros supermassivos têm suas próprias maneiras de ver a luz do dia. Geralmente eles são o resultado da fusão de buracos negros cada vez maiores, mas falaremos sobre isso mais tarde. Primeiro vamos falar um pouco mais sobre como os buracos negros estelares se formam. Quando as estrelas se aproximam do fim de suas vidas, elas normalmente se inflacionam, perdem muita massa e esfriam para formar o que conhecemos como anãs brancas. Acredita-se que esses buracos negros estelares maciços, como o Gaia BH3, se formam quando uma estrela não contém elementos pesados e não perde tanta massa ao longo de sua vida. Essas estrelas são chamadas de pobres em metais. Posteriormente, em vez de esfriar e se transformar em uma anã branca, essa estrela entra em colapso e se transforma em um buraco negro. A companheira da Gaia BH3 é uma estrela muito pobre em metais. Isso sugere que a estrela que entrou em colapso e formou a BH3 também era pobre em metal. Os astrônomos conhecem cerca de 50 buracos negros estelares na Via Láctea. Alguns buracos negros são maiores do que outros. Veja bem, o universo está repleto de buracos negros. Alguns deles estão espalhados aleatoriamente pelas galáxias. Outros, aqueles gigantes que conhecemos como buracos negros supermassivos, ficam nos centros das galáxias. Embora os buracos negros estelares geralmente sejam apenas algumas vezes maiores que o Sol, esses monstros espaciais podem pesar de 1 milhão a 1 bilhão de massas solares. Mas, apesar de serem muito mais pesados do que a nossa estrela, eles estão concentrados em uma área relativamente pequena, em uma escala cósmica, é claro, do tamanho do nosso sistema solar aproximadamente. Alguns astrônomos acreditam que os buracos negros supermassivos podem ser formados por várias estrelas que colidem e entram em colapso ao mesmo tempo, enquanto outros especialistas afirmam que esses objetos espaciais podem ter começado a crescer há vários bilhões de anos. No início, uma pequena semente aparece em algum lugar no espaço, que então aumenta gradualmente de massa para formar um buraco negro. Essa semente faz isso por meio do processo de acreção, que basicamente significa reunir cada vez mais matéria ao seu redor. Além da ausência de qualquer informação precisa sobre a formação de buracos negros, há também o paradoxo da informação do buraco negro. Se um buraco negro tem alguma massa, e como sabemos esses objetos espaciais têm muita massa, então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, ele deve ter uma temperatura. E de acordo com a segunda lei da termodinâmica, ele também deve irradiar calor. Stephen Hawking mostrou que os buracos negros também devem emitir radiação.
Atualmente, esse tipo de radiação é chamado de radiação Hawking. Ela deveria se formar nos limites de um buraco negro, mas depois de provar isso, Hawking apontou um paradoxo. Se um buraco negro é capaz de evaporar, algumas das informações que ele contém podem se perder para sempre. O problema é que as informações contidas na radiação térmica emitida por um buraco negro são degradadas. Ela não repete nenhuma informação sobre a matéria engolida por um buraco negro anteriormente. Essa perda irreversível de informações contradiz um dos princípios básicos da mecânica quântica. Sistemas físicos que mudam com o tempo não podem criar ou destruir informações. Isso significa que devemos estar perdendo alguma coisa. Tanto os físicos quanto os matemáticos tentaram apresentar ideias diferentes, mas acabaram chegando a resultados bastante estranhos. Alguns até afirmaram que o universo poderia ser holográfico. Isso significa que o universo que conhecemos e amamos é, na verdade, o resultado de algumas interações misteriosas em um limite infinitamente distante. Eu disse a você, os buracos negros são realmente estranhos. Ao mesmo tempo, encontramos definitivamente objetos espaciais que parecem ter as propriedades dos buracos negros. Por exemplo, veja esta imagem do buraco negro M87. Ele certamente se parece com um objeto físico. Mas e se os buracos negros não existirem de fato? Há uma ideia de que os buracos negros são, na verdade, gravastars, uma mistura de gravidade, vácuo e estrelas. Essa teoria foi proposta pela primeira vez em 2021 por Emil Motola e Powell Almazur. Eles levantaram a hipótese de que, em um ponto durante o colapso de uma grande estrela, a gravidade intensa poderia transformar sua matéria em um novo estado. É semelhante ao que ocorre quando os átomos são resfriados a estados de energia tão baixos que começam a agir como um único superátomo. Quando falamos de gravatars, uma estrela pode entrar em colapso até o ponto do horizonte de eventos, ou o ponto de não retorno, e então sua matéria é transformada em um novo estado. Ela exerce pressão externa suficiente para evitar que a estrela entre em colapso em uma singularidade que desafia a física. Nas gravastars, uma concha indestrutível ultra fina, ultra fria e ultra escura envolve o espaço-tempo fortemente envolto. Essa nova forma de matéria acaba sendo muito durável, mas também é um pouco flexível, como uma bolha. Portanto, qualquer coisa que seja aprisionada pela intensa gravidade de um gravastar e esmagada nele é obliterada e depois assimilada na casca dessa bizarra estrutura espacial. Uma das vantagens da teoria do gravastar é a eliminação dos paradoxos confusos relacionados a informações e singularidades. Mas, embora essa ideia pareça muito legal, ela não explica os fenômenos que observamos. E nós, definitivamente, observamos algo que se parece com buracos negros. Por outro lado, observe essa sombra. Ela não é causada pelo aprisionamento da luz no horizonte de eventos. É um fenômeno ligeiramente diferente conhecido como redshift gravitacional. Isso faz com que a luz perca a energia quando se move por uma região com um poderoso campo gravitacional. Portanto, potencialmente poderia ser um gravastar. Quando a luz emitida das regiões próximas a esses objetos alternativos chega aos nossos telescópios, a maior parte de sua energia já foi perdida para o campo gravitacional, o que causa o aparecimento dessa sombra. E ainda assim, como no caso dos buracos negros, as coisas se complicam quando você acrescenta a rotação à equação. Muitos especialistas têm certeza de que os gravastars não seriam capazes de permanecer estáveis durante a rotação. Mas espere, a coisa fica ainda mais bizarra. Há sugestões de que o interior dos gravastars poderiam conter uma série de conchas mais grossas. Essas são conhecidas como nestars, algo como uma boneca matrioshka. É claro que essas teorias ainda não são perfeitas. Os astrônomos ainda precisam trabalhar muito para tentar criar modelos funcionais. Há também a possibilidade de que tanto os buracos negros quanto as estrelas gravitacionais existam, mas nesse caso temos outro problema em nossas mãos: como podemos distinguir entre os dois? Algumas teorias sugerem que esses diferentes tipos de objetos espaciais também devem emitir radiação gravitacional muito diferente. E isso poderia nos permitir descobrir se estamos olhando para um gravastar ou para um buraco negro tradicional. Há muito tempo, os cientistas acreditam que buracos negros realmente enormes, os chamados supermassivos, estão localizados no meio de todas as grandes galáxias. Mas, por alguma razão, por mais que tentassem, não conseguiram encontrar nenhum em uma chamada Southern Pinwheel, também conhecida como Messier 83 ou M83, que tem forma de espiral e fica a cerca de 15 milhões de anos-luz de distância de nós. Mesmo assim, os pesquisadores tinham certeza de que deveria estar lá, e isso foi muito confuso.
E agora, o superpoderoso telescópio espacial James Webb pode ter encontrado uma pista de que realmente existe um deles escondido no meio da M83. Os buracos negros supermassivos consomem grandes quantidades de gás e poeira, o que os faz brilhar muito. A M83 não parecia brilhar, mas será que esse brilho poderia estar apenas escondido por nuvens espessas de poeira? De fato, as incríveis câmeras do James Webb detectaram aglomerados de gás ionizado especial que aparecem quando um buraco negro está fazendo seu trabalho, devorando matéria. Então, basicamente, ele pode estar brincando de esconde-esconde conosco, e o supertelescópio pode ter nos ajudado a descobrir esse mistério de longa data. Então, o que exatamente os cientistas viram? Foi uma luz brilhante proveniente de gás neon que precisa de uma quantidade enorme de energia, muito mais do que as estrelas normais conseguem produzir. Esse brilho é um forte indício de um núcleo galáctico ativo oculto. Mesmo as poderosas explosões de estrelas, chamadas de supernovas, não liberam energia suficiente para produzir esse tipo de luz. Portanto, um buraco negro supermassivo parece ser a razão mais provável. Por outro lado, essa não é a única razão possível. O brilho também pode vir de ondas de choque que se movem através do gás entre as estrelas, chamado de meio interestelar. Para descobrir isso, os cientistas vão dar uma olhada ainda mais de perto usando outras ferramentas espaciais poderosas, como o telescópio Hubble, o ALMA e o Very Large. Ao mesmo tempo, essa descoberta mostra como o James Webb é incrível. Aparentemente, ele pode encontrar coisas no espaço que antes estavam escondidas de nossos olhos. Outro exemplo é um buraco negro impossível que ele ajudou a detectar. Pensando bem, esse achado pode não ser tão surpreendente quanto parecia em um primeiro momento. Vamos descobrir esse mistério juntos. O fato é que os astrônomos pensaram ter encontrado um buraco negro super faminto que estava comendo coisas 40 vezes mais rápido do que deveria. E isso era algo que não fazia sentido com as leis da física existentes. Esse monstro, chamado LID 568, foi detectado com a ajuda do James Webb e era dos primórdios do universo, tendo se formado apenas 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Assim, a princípio, parecia que o buraco negro voraz estava comendo demais e muito rápido. Isso teria feito com que ele crescesse muito, muito rapidamente, o que era surpreendente para uma época tão antiga do universo. Mas agora, depois de observar novamente com o supertelescópio, os cientistas perceberam que estavam errados durante todo esse tempo. O buraco negro não estava quebrando as regras de forma alguma. O que realmente aconteceu foi que uma poeira espessa se interpôs no caminho e fez com que parecesse que ele estava devorando mais do que realmente estava. O funcionamento normal de um buraco negro é o seguinte: quando o material cai nele, ele fica superaquecido e brilha intensamente. Existe uma regra chamada limite de Eddington, que nos diz que o máximo que um deles pode comer é baseado em seu tamanho. Se tentar engolir mais, a luz que ele emite empurra o material para longe, portanto não pode ingerir mais. Alguns buracos negros podem devorar um pouco mais do que essa regra diz. Isso é chamado de acreção super Eddington, mas não 40 vezes. E o primeiro palpite dizia que o LID 568 estava fazendo exatamente isso, quebrando esse limite em grande estilo. Mas então, o novo estudo, publicado em abril de 2025, mostrou que ele estava realmente se alimentando em um ritmo normal. O erro veio do fato de não enxergarmos claramente por causa de toda a poeira no espaço. Ela bloqueia e dispersa a luz, tornando mais difícil para vermos o buraco negro com clareza. Portanto, no final, nosso amigo não estava tão faminto e era bastante normal. Um pouco decepcionante, não é? Os cientistas dizem que, se um buraco negro estiver oculto por poeira, como o LID 568, é preciso corrigir as medições de luz dela para obter o tamanho correto dele. Se isso não for feito, pode-se obter o tamanho errado, o que também atrapalha o cálculo do limite de Eddington. Em seu estudo, a equipe mediu o tamanho do buraco negro usando luz infravermelha. Ela não é bloqueada pela poeira tanto quanto a luz normal, que é a que os cientistas normalmente utilizam. Graças a isso, descobriu-se que ele era quase 1 bilhão de vezes maior que o Sol e cerca de 40 vezes maior que a antiga estimativa. Com esse novo e maior tamanho, os pesquisadores puderam corrigir o cálculo do limite de Eddington, o que deixou claro que o monstro não era tão faminto e bizarro quanto se pensava. Portanto, seus hábitos alimentares não significam que se trata de um buraco negro gigantesco que está crescendo muito rápido.
Os cientistas já sabiam que a poeira pode atrapalhar as medições dos buracos negros, mas nem sempre foram bons em corrigir isso ao estudar galáxias distantes. Dessa maneira, outros também podem ter sido medidos incorretamente e mal compreendidos. A nova forma de medição da equipe pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre esses buracos negros que estão ocultos pela poeira nas galáxias, especialmente as pequenos pontos vermelhos descobertas com o James Webb. Quando os especialistas observaram as primeiras imagens dessas partes distantes do universo, encontraram algo totalmente novo, um grupo de galáxias minúsculas e supervermelhas, por isso o nome. Há centenas delas. Esses pontos só aparecem durante um curto período da história do universo, quando ele tinha cerca de 1 bilhão de anos. E são muito confusos. Eles se parecem com duas coisas totalmente diferentes. Galáxias realmente pesadas repletas de estrelas ou de tamanho modesto com um buraco negro supermassivo no meio. Mas uma coisa é certa, a típica galáxia ponto vermelho é minúscula, apenas cerca de 2% do tamanho da nossa Via Láctea, e algumas são ainda menores. Então, o que os faz brilhar? Há duas ideias principais. Uma afirma que cada pequeno ponto vermelho é preenchida com um número absurdo de estrelas, até 100 bilhões, que é aproximadamente o mesmo número que da Via Láctea, embora uma ponto vermelho seja muito menor. Imagine estar em uma sala enorme e silenciosa, que é como o espaço próximo ao nosso sistema solar. Agora imagine essa mesma sala completamente lotada com toda a população de um país muito grande, superlotada. É assim que pode ser o interior de um pequeno ponto vermelho, um dos lugares mais cheios do universo. Os cientistas nem mesmo têm certeza de que galáxias tão repletas possam realmente existir. Outra ideia é que essas pontos vermelhos sejam pequenas galáxias com um buraco negro gigante no centro. Os cientistas podem identificar sinais de buracos negros ao observar como o gás gira em torno deles. Eles emitem um tipo especial de luz, e em muitos pontos vermelhos os pesquisadores viram esses sinais. Agora, eis a parte estranha. Os buracos negros parecem grandes demais para galáxias tão pequenas. Normalmente, um deles é apenas uma pequena parte do peso de uma delas, cerca de 0,1%. Mas em alguns desses pontos pode ser quase tão pesado quanto a galáxia inteira. Isso é realmente incomum, por isso os cientistas chamam esses monstros de supermassivos. E há mais um mistério: os buracos negros normais emitem raios-x, e esses não. Mesmo quando os cientistas usaram telescópios especiais para procurar raios-x, não conseguiram encontrar nenhum. É como se esses estivessem brincando de esconde-esconde, e ainda não temos os meios necessários para encontrá-los.